No dia 18 de julho de 2019, um evento trágico abalou não apenas o Japão e o mundo, mas também a comunidade global de animes. O estúdio de animação Kyoto Animation, conhecido por suas obras emocionantes e visualmente cativantes, tornou-se o cenário de um dos piores atos de violência na história do país desde a Segunda Guerra Mundial. Um ataque incendiário realizado por um homem perturbado e ressentido resultou na perda de 36 vidas, ferimentos graves em dezenas de pessoas e deixou uma cicatriz permanente na indústria e na cultura japonesa. No vídeo de hoje, investigaremos os eventos que levaram ao massacre e suas consequências. O massacre no estúdio de animação de Kyoto permanecerá como uma lembrança maligna e o autor desse crime é um homem ressentido e perturbado. Nome dele, Shinji Aoba. Japão, onde a taxa de criminalidade é extremamente baixa quando comparada com outros países se tratando de agressões ou homicídio. De acordo com uma pesquisa em 2018, o Japão está no 9º lugar do ranking mundial da paz, enquanto o Brasil está em 132º lugar. Para você ter uma ideia, no ano de 2022 teve apenas 9 incidentes relacionados a armas de fogo. Com uma pontuação tão baixa de criminalidade, quando ocorre um assassinato no país é quase sempre relatado como um ato de violência monstruosa e sem pudor. E o caso de hoje aconteceu na cidade de Kyoto, antiga capital do Japão. Kyoto é uma cidade rica quando se fala de cultura, arquitetura moderna e uma infraestrutura extraordinária, sendo uma cidade onde tem um pouco de tudo, principalmente para grandes empresas e indústrias que procuram se estabelecer e crescer. E uma dessas empresas é a chamada Kyoto Animation Studio, fundada no ano de 1991 por Hideaki e sua esposa Yoko. Kyoto Animation foi uma empresa próspera, começou com uma empresa pequena de serviços de produção e se tornou um dos estúdios mais bem-sucedidos de animação japonesas, os chamados animes, ou animes. Os animes são muito assistidos no Japão, tanto é que é estimado que cerca de 35% de sua população assiste mais de uma vez por semana algum tipo de anime. Uma empresa reconhecida por focar em qualidade de suas produções e sua sensibilidade em contar histórias cotidianas da vida, e também muito bem elogiada pelos seus funcionários, se tratando de salários e qualidade de vida. Se você está curioso para saber quais tipos de animes essa empresa fazia, vou te falar alguns nomes aqui, e os mais conhecidos são Clannad, Kion, Munto e Uma Voz Silenciosa. As animações de Kyoto Studio estavam prosperando. Eles estavam bem conhecidos não apenas por seus produtos, mas também por suas práticas comerciais. Mas como qualquer outro tipo de empresa famosa ou não, por mais fãs que gostem do trabalho dela e produtos, vão existir uma minoria de pessoas que vai querer ver o ódio a troco de nada. E uma dessas pessoas que mudaria toda a trajetória e sonhos da empresa e dos colegas de trabalho é Shinji Aoba. Shinji Aoba tinha 40 anos, um homem que morava em Saitama. Ele nasceu em 16 de maio de 1978. Aoba, na sua infância, morava com seu pai. Seus pais eram divorciados, então ele morava com o pai e 2 irmãos. Aparentemente, Aoba viveu uma infância conturbada. Seus colegas de classe o descreviam como um menino retraído e quieto, não falava com ninguém. Depois que se formou, ele conseguiu um emprego como balconista em uma conveniência. Depois, aos 34 anos, em 2012, Aoba furtou uma outra conveniência, sendo pego e preso. Aoba foi condenado a 3 anos e meio de prisão. Um detalhe, que em seu julgamento, Aoba declarou aos promotores que não queria mais viver em sociedade, mostrando um alerta para o lado psicológico de Aoba. Cumprindo os 3 anos e meio, ele foi liberto em 2016, voltando ao seu apartamento em Saitama.
Desde que Aoba foi libertado da prisão, ele se manteve isolado de amigos e família. Em 1999, seu pai cometeu suicídio e desde esse fatídico dia, ele perdeu todo o contato com seu irmão. Shinji Aoba estava profundamente ressentido com o mundo, era antissocial, sem família ou amigos para amá-lo. Ele estava amargurado e suas únicas interações com as pessoas ao seu redor eram com seus vizinhos, que também estavam se tornando cada vez mais hostis. Nesse meio tempo, a Kyoto Animation Studio estava crescendo com muita força ao longo dos anos. A empresa sempre organizava uma premiação não só para seus funcionários, como para seu público também. Eles faziam isso para se conectar com seu público e conseguir escritores talentosos, onde os competidores poderiam enviar suas histórias para a revisão de animação da Kyoto e poder virar um anime produzido por eles. E não só isso, o ganhador dessa competição levaria uma bolada de 1 milhão de ienes, que equivale a 33 mil reais. Sendo uma premiação extremamente competitiva para os fãs dos animes no Japão. E foi em uma dessas competições que a vida da empresa de Kyoto Studio e a de Aoba se cruzaram. Nos anos de 2017 e 2018, Shinji Aoba enviou umas histórias para a animação de Kyoto algumas vezes. Aoba era muito fã de animes e suas expectativas para suas histórias virarem um anime completo eram muito altas. Porém, suas inscrições e envio das histórias não foram muito longe. Elas foram eliminadas pelos juízes logo na primeira etapa. Aoba então enviou mais histórias e todas foram rejeitadas. O rancor e ódio na mente perturbada de Shinji pela Kyoto Animation só estava começando. No final de 2018, após suas histórias já terem sido rejeitadas pela animação de Kyoto, Aoba estava extremamente frustrado com isso, mas ele seguiu sua rotina normal. Assistir animes era o que ele mais gostava de fazer, e foi em uma dessas noites que Shinji viu algo que o assombraria e perturbaria descontroladamente dia e noite. Enquanto estava em casa, ele foi procurar um anime para assistir e viu um anime recente feito pela Kyoto Animation Studio. Porém, em sua mente distorcida, o anime que ele estava assistindo era muito familiar. Na verdade, era sua própria história enviada para a empresa. Ele acreditava que eles tinham roubado dele, o que deixou Aoba revoltado. Foi aí então que a empresa Kyoto começou a receber várias ameaças de morte por e-mail. O remetente usava um software anônimo para ocultar sua identidade. As ameaças então pararam, mas ninguém esperava que algo sinistro estava para acontecer. No ano seguinte, em 14 de julho de 2019, em um fim de semana, Aoba se desentendeu com seu vizinho do lado do apartamento, Matsumoto, um engenheiro de controle de qualidade de 27 anos. Aoba estava irritado com os barulhos que o vizinho de cima estava fazendo, porém ele achou que era seu vizinho do lado, Matsumoto. Aoba então bateu na parede pedindo para ele parar. Matsumoto foi até a porta de Aoba para avisar que não era ele fazendo os barulhos, mas ele não deu ouvidos e agarrou Matsumoto pelo colarinho e ameaçou de morte. Matsumoto então foi à delegacia para denunciar Aoba por agressão. Quando a polícia chegou à casa de Aoba, ele tinha ido embora e ninguém sabia para onde ele foi. Aoba tinha pego um trem direto para Tóquio e fez check-in em um hotel local no centro da cidade. Na manhã seguinte, dia 16 de julho, Aoba viajou para Kyoto. Câmeras de segurança captaram Shinji Aoba em vários pontos ao longo do caminho, incluindo em uma lan house ao sul de Kyoto. Na quarta-feira, 17 de julho, ainda vestindo as mesmas roupas que usava nos últimos 3 dias, Aoba então entrou em uma loja de materiais de construção e comprou um carrinho de metal. Ele empurrou o carrinho por 9 quilômetros e no meio do caminho parou em um posto de gasolina para comprar 10 galões de gasolina. Aoba então viajou com seu carrinho cheio de gasolina ao longo do rio Oji, em direção ao estúdio de animação de Kyoto. Então ele parou em um hotel durante a noite. Shinji Aoba tinha um plano maligno em mãos para o dia seguinte, um ato sombrio que ficaria para a história do Japão. Quinta-feira, 18 de julho de 2019. Shinji Aoba foi em direção ao estúdio de animação de Kyoto com um carrinho cheio de gasolina.
Eram 10h30 da manhã e cerca de 70 funcionários estavam lá dentro da empresa, trabalhando como um dia normal. Foi quando Shinji Aoba empurrou as portas da frente do prédio, jogando os baldes de gasolina para todos os lados. Ele então acendeu um isqueiro e gritou que todos iriam morrer ali mesmo. Shinji Aoba então jogou o isqueiro nos baldes de gasolina, que explodiram descontroladamente, incendiando o primeiro andar do prédio inteiro. Segundos depois, o fogo ardente se espalhou rapidamente, tomando conta do segundo e terceiro andar sem nem dar tempo de ninguém pensar, com fumaça preta saindo de cada buraco aberto que podiam encontrar naquele prédio. Infelizmente, o prédio foi tomado por chamas rapidamente. Shinji Aoba não calculou o tamanho do estrago e a explosão que aqueles galões de gasolina iria fazer, e logo após a explosão, o fogo se espalhou pelo corpo dele rapidamente. Ele saiu correndo do prédio antes de desmaiar em uma rua próxima. Pedestres apagaram o fogo do corpo dele. Ele se recuperou rapidamente e assim que o fez, tentou fugir. Duas pessoas da animação de Kyoto reconheceram e o perseguiram, alcançando e jogando no chão. A polícia chegou no local e perguntou o porquê dele ter feito aquilo, e a resposta de Aoba foi exatamente essa: eles plagiaram meu trabalho, eu exigi falar com o presidente da empresa. Logo após a explosão e o incêndio, os bombeiros chegaram rapidamente, mas o destino de muitas pessoas lá dentro já estava determinado. O incêndio continuou a queimar bruscamente durante 5 horas. Logo que foi cessado o fogo, tarde da noite, as equipes de resgate encontraram 33 corpos de funcionários, 3 no primeiro andar, 11 no segundo andar e 19 nas escadas espiral para o telhado, pois infelizmente a porta do prédio não abria por dentro. Dezenas de outras pessoas que estavam no prédio na época do ataque ficaram feridas, mas infelizmente mais 3 morreriam de seus ferimentos nas semanas seguintes, elevando o número total de mortos para 36. O Japão ficou em choque total após o ataque, à medida que a notícia do incêndio se espalharia e o horror do evento se tornava mais evidente. O mundo e a comunidade de anime olharam com raiva e desespero. Shinji Aoba se tornaria o autor de um dos maiores atos de assassinato em massa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a investigação da polícia foram encontradas 6 facas que Shinji Aoba não utilizou, provavelmente para serem usadas caso seu plano maligno não funcionasse. Existiam várias provas e testemunhas referente ao ato terrível de Shinji, porém a polícia de Kyoto não conseguiu prendê-lo formalmente. Ele sofreu queimaduras graves por todo o corpo, ficando gravemente ferido e em coma. Setembro de 2019, os médicos determinaram que Shinji Aoba sobreviveu ao coma e os ferimentos, e já não estava mais em risco de vida. No entanto, devido à escassez de pele humana disponível para enxertos, uma vez que as doações dos órgãos são raras no Japão, as autoridades decidiram priorizar as vítimas para receber enxertos de pele doadora antes de Shinji. Ele se tornou a primeira pessoa no Japão a receber um enxerto de pele totalmente artificial. A polícia finalmente conseguiu começar a questionar Shinji em setembro de 2019, e foi nesse momento que ele confirmou sem remorso algum que ele era o autor do ataque. Ele explicou que tinha ressentimento contra a animação de Kyoto, alegando que eles haviam roubado uma das ideias e a usaram em um de seus animes sem lhe dar crédito ou compensação. Segundo Shinji, a cena copiada estava em um anime onde personagens principais eram desmembrados. A história de Shinji Aoba abalou o Japão e o mundo completamente. As consequências do ataque foram devastadoras. A animação de Kyoto abriu uma conta de doações para proporcionar alívio financeiro às vítimas sobreviventes e às famílias dos falecidos. A conta arrecadou mais de 3 bilhões de ienes, que equivale a mais de 100 milhões de reais. Os fãs também abriram um site de vaquinha para a reconstrução do prédio, que arrecadou um pouco mais de 3 milhões de reais. Embora Kyoto Studio tenha sofrido muita perca com esse terrível incêndio, eles vão voltar mais fortes do que nunca com suas produções. Shinji Aoba foi formalmente preso em maio de 2020 e em dezembro do mesmo ano foi formalmente acusado. Com base nas evidências e nas vidas perdidas, o Japão aceita a pena de morte em determinadas circunstâncias, e este foi um dos piores massacres em mais de 70 anos. No entanto, à medida que o caso prosseguia, muitas perguntas surgiram sobre a saúde mental de Aoba.
uma avaliação psicológica concluiu que ele estava mentalmente apto durante o ataque, mas as dúvidas persistiram. Muitos acreditavam que ele estava profundamente perturbado. O caso de Shinji Aoba continua a se desenrolar nos tribunais, e o mundo acompanha de perto o desfecho desse julgamento. A animação de Kyoto busca reconstruir e superar o evento traumático, enquanto o Japão lida com as consequências devastadoras do ataque. A história de Shinji Aoba permanecerá como um trágico lembrete das manifestações de ódio e da violência do ser humano.